Boa noite. Hoje, dia 1º de junho de 2021, na turma 1701, professor Bonfim Dosez, nós teremos uma aula de Química sobre misturas. E o que são misturas? Misturas são formadas por duas ou mais substâncias, e ela é classificada em homogênea e heterogênea. Dentro da mistura, nós vamos conhecer os componentes que compõem a mistura e vamos analisar se ela é homogênea, heterogênea e quantas fases ela apresenta. A nossa aula consistirá de primeiro essa explicação sobre mistura e depois nós vamos fazer duas misturas na prática aqui. Mistura é muito comum no nosso dia a dia, nos deparamos sempre com mistura, por exemplo. Quando a gente vai preparar lá um café, nós usamos o pó de café, o açúcar e a água, formamos uma mistura. Quando a gente pega o combustível, a gasolina tem até 26% de álcool, também é uma mistura, que tem um componente de gasolina e álcool. Nosso sangue é uma mistura. Nosso sangue tem plaquetas, tem hemácia, tem glóbulos brancos e tem o líquido incolor. Então, se a gente pegar o ar também é uma mistura. Então, o ar tem vários componentes na atmosfera. Então, nós temos o gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, gás hélio, poeira, umidade do ar, enfim, nós temos vários componentes. Então, a mistura ela está muito comum no nosso dia a dia. Tem misturas que é possível a gente conseguir ver a olho nu e tem mistura que a gente consegue ver no microscópio. A mistura homogênea, homo significa igual, ou seja, ela só vai ter uma parte. Por exemplo, a mistura comum, por exemplo, água e açúcar. Se eu diluir o açúcar na água, a olho nu eu não consigo mais ver onde está o açúcar. Então, ela é uma mistura homogênea. E ela só vai me apresentar uma fase. O que é fase? Fase é o que eu consigo ver a olho nu. Então, quando eu pego aquela água açucarada lá, eu só consigo ver água açucarada, eu não consigo ver mais onde está água e onde está açúcar. Essa mistura homogênea ela pode ser uma mistura sólida, por exemplo, eu posso pegar um cadeado. Um cadeado, ele tem cobre, é uma mistura de cobre e zinco. A mistura gasosa é o ar atmosférico, então ela só apresenta uma única fase. A mistura heterogênea é uma mistura que ela não é uniforme. Ela apresenta duas ou mais fases. Então, por exemplo, se eu pegar água e óleo, eu consigo ver a água e consigo ver o óleo, porque eles não se misturam. Então, essa mistura ela pode ser uma mistura bifásica. Se eu pegar água, óleo e areia, eu consigo ver a água, óleo e areia. Isso tudo a olho nu. Então, é uma mistura heterogênea que tem três fases, por isso que ela é trifásica. E se eu pegar nessa mesma recipiente e colocar uns pedacinhos de pedra, seixo, então eu vou conseguir ver o seixo, vou conseguir ver a água, vou conseguir ver o óleo e vou conseguir ver a areia. Então ela é uma mistura polifásica, ela apresenta mais de três fases. Agora, não existe mistura heterogênea gasosa. Isso é uma coisa muito importante, porque não existe mistura heterogênea gasosa. Então, quando você pega o ar atmosférico lá, ele tem vários gases, mas não tem como você conseguir ver lá assim, aquele é o nitrogênio, aquele é o oxigênio. Não tem como você diferenciar essas fases. Isso é muito interessante para o nosso dia a dia. E existe as misturas, que é a mistura coloidal. A gente fala que ela parece, mas não é. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma mistura coloidal aqui. Se eu pegar, por exemplo, leite, leite integral. Leite integral, quando eu pego um copo de leite, eu olho assim, ele parece uma mistura monofásica, parece ser uma mistura homogênea. Mas se eu pegar e levar umas gotículas de leite para o microscópio, lá eu vou conseguir observar proteínas, gota de gordura e líquido, que é a água, que é 82% que compõe o leite. Se eu pegar nosso sangue também, aparentemente ele parece uma mistura homogênea. No entanto, se eu levar para o microscópio uma gota do sangue, nós vamos ver uma quantidade de líquido, nosso sangue tem muito líquido, vamos ver as células vermelhas, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os glóbulos de defesa, e as plaquetas diluídas. Então, elas parecem, mas não é. Por isso a gente chama mistura coloidal. Diante disso, eu quero mostrar para vocês, nós vamos fazer dois tipos de mistura aqui para vocês verem na prática. Então aqui eu tenho alguns ingredientes. Vou movimentar a câmera aqui, ó. Aqui eu tenho sal, nesse frasquinho aqui, óleo e água. Nesse copo aqui eu tenho água.
E aqui eu tenho um copo que está sem nada. Não sei se vocês estão vendo o copo aí, depois vocês me. Aí eu vou acrescentar alguns ingredientes aqui. Vou tirar o copo, porque eu vou acrescentar a água. Vou colocar água aqui no copo, agora eu volto ele para aí. Então, coloquei água no copo. Qualquer coisa vocês me falam aí. Professor, não está bem focalizado, não. E vou colocar um pouco de sal. Sal. Sal comum mesmo. Sal utilizado no nosso dia a dia. Então, vou tirar aqui para facilitar, porque a banquinha é pequena. Vou colocar o sal. E aí, eu vou diluir esse sal aqui. Vou misturar com a colher mesmo. Para a câmera desse jeito, fica ótimo para ver o copo. Obrigado. Vamos dando a dica aí, viu? Então, eu estou diluindo o sal aqui nessa água. Isso aqui. Só que o áudio ficou bem baixo, pelo menos aqui no meu celular. Deu uma baixadinha mesmo, o Bonfim aproxima mais. Ah, tá. Então aqui, ó, eu estou misturando o sal na água. Diluindo, na verdade. Estou diluindo o sal na água. Agora eu uma única solução. É uma solução salgada. Essa água está salgada. Agora, isso aqui é uma mistura. Para os alunos aí, essa mistura, ela é homogênea ou heterogênea? Me ajuda aí. Baixa a câmera um pouquinho mais. Homogênea, professor? Homogênea. Homo significa igual. Ela tá toda igual, né? Você não consegue ver o sal e não consegue ver a água. Não consegue diferenciar onde está o sal e onde está a água. Concordam? Então, toda mistura homogênea, ela só tem uma única fase. Toda vez que você vê a palavra fase, vocês vão relacionar o que eu consigo ver a olho nu. Então, olhando essa água aqui, vocês conseguem ver o sal e conseguem ver a água separado? Vamos, Sara. Não, Não. não. Então, ela é uma mistura homogênea e Homogênea. monofásica. Isso. E monofásica. Ou seja, com isso nós chegamos a uma conclusão. Toda mistura homogênea é monofásica. Você concorda comigo? Sim, professor. Perfeito. Toda mistura homogênea é monofásica. Agora, se eu te perguntar, Sara, essa mistura tem quantos componentes? Essa mistura Dois. aqui. Dois. Dois? Dois. Quais são esses componentes? A água e o sal. Água e o sal. Ótimo. Essa aqui é uma mistura. Outro exemplo de uma mistura no nosso dia a dia, Sara, que poderia ser uma mistura homogênea. Cita um exemplo aí. A água e o açúcar. Água e o açúcar. Ótimo, Sara. Muito bem. Sara, e se eu te falar assim, água e leite, seria uma mistura homogênea ou heterogênea? Sim, professor, seria uma mistura homogênea, porque o leite a água ia ficar da cor do leite. Perfeito. Agora eu vou te falar outra mistura aqui. Se eu pegar água e gasolina, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. É heterogênea. Muito bem. Lá você consegue ver a gasolina e consegue ver a água, concorda? Exatamente. E aí, nós vamos, que é um outro exemplo, nós vamos fazer uma outra mistura aqui agora. Ok? Dúvida nisso aí, Sara? Sem dúvidas, professor. Sara, então vamos agora uma pergunta. Água e gelo é uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea? Heterogênea. Por que que ela é heterogênea? Porque o leite, o gelo, ele sem derreter, ele vai ficar separado da água. Perfeito, Sara, perfeito. Você vai conseguir ver as duas fases. Você vai conseguir ver a água e vai conseguir ver o gelo sobre a água. Então, quando você consegue ver mais de uma fase, a mistura é heterogênea. Perfeito, perfeito. Agora, essa mistura, água e gelo, tem quantos componentes, Sara? Um só, né? Um só. Ótimo. Doutor em Química.
Um só, por quê? Porque o gelo também é água, a diferença é que está no estado sólido. Isso. Hoje eu tô boa em química. Tá dando show. Agora eu vou descartar essa mistura aqui e vou preparar outra mistura aqui, para a gente ver a diferença, ok? Ok, professor. Então vamos lá de novo, os componentes. Vou voltar a câmera aqui. Água. E agora eu vou colocar óleo. Vai formar outra mistura. Vai, Sara. Eu tô falando Sara, mas se tiver outro componente aí. Ficou até bonitinha a mistura aí. Não sei se vocês conseguiram ver, ó. Tá vendo aí legal? Perfeitamente. A- Sim, a- Agora, essa mistura aqui, ela é uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? heterogênea. Heterogênea. Por que que é uma mistura heterogênea? Porque dá para ver os dois, o Perfeito, óleo e a água perfeito. separados. Então ela teria quantas fases aqui, Sara? Eu estou falando Sara, mas se tiver mais, tem outro aluno aí já participando ou só a Sara? Se tiver outro aluno também pode participar à vontade, viu? Sara, quantas fases? Uma só? Duas, Sara. Fase é o que você Ah, consegue meu ver, tá? Deus. Fase é o que você consegue ver, tranquila. Tu não Ainda consegue ver o falei, óleo, ainda dei a resposta na dúvida. você não consegue ver o óleo e a água? Sim. Então, cada um é uma fase. Então, quando ela tem duas fases, é chamada bifásica. É uma mistura bifásica. Então, Agora, essa seria uma das minhas dúvidas. isso, será uma mistura bifásica, apresenta duas fases. Agora, me dá um tempinho aí que eu vou pegar um outro ingrediente aqui. Vou deixar aqui para vocês ficarem vendo o copo aí. Vocês estão vendo o copo legal aí? Que eu vou pegar um outro componente aqui para me colocar bem aqui nessa mistura para ver se dá certo. Sara, tá vendo esses componentes aí nessa tampa? Sempre O que é isso aí, Sara? pedra? Isso, são as pedrinhas. Eu vou pegar... Isso, são as pedrinhas. Eu vou colocar essas pedras lá na minha mistura. Vou pegar essas pedras e vou colocar aqui na minha mistura. Vou até suspender ela aqui para facilitar melhor para você. Deixa eu minha mão tá um pouquinho na frente. Agora, Sara, tá vendo legal aí? Sara, tá vendo legal? Sim, professor. Agora, essa mistura tem Sim. quantas fases, Sara? 3? 3. Então, ela é uma mistura trifásica. 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 Você quer apresentar 3 fases. Quais são as fases aí? Me fala aí. Quais são as fases que A você consegue ver? pedra, o óleo E a, e a água. e a água, perfeito. E ela tem quantos componentes? 3. 3 3? componentes. 3 componentes. Então, ela é uma mistura trifásica com 3 componentes. Então, vou voltar para cá. Vou deixar a mistura aqui para vocês ficarem olhando. Então, a mistura heterogênea, ela sempre vai ter mais de uma fase. Nunca pode ter uma mistura heterogênea e monofásica. Nunca. E ela vai ter sempre um número de componentes que nós vamos pesquisar. Diante disso, tem que ficar bem claro para você a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Eu vou te fazer uma outra pergunta agora para nós entendermos, classificarmos as misturas. Se eu pegar
água, nesse mesmo copo aqui, ó. E eu botar uma grande quantidade de sal, que eu não consegui diluir ele tudo. Essa mistura seria homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Perfeito, perfeito. Por quê? Quando você vê mais de uma fase, a tua mistura é heterogênea. Nunca erra isso. Quando eu perguntei para você assim, leite e água, mistura homogênea ou heterogênea? Tu me falou o quê? Que ela é? Heterogênea. Ou Leite, homogênea. leite, leite e água. Leite e água. Homogênea. 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 Até porque se ela fosse heterogênea, a gente não comprava muita água e achando que era leite, concorda? De primeiro o pessoal não misturava um monte de água no leite para render. Aquele É pessoal que vendia verdade, já leite, vi. aquele pessoal que vendia leite, eles misturavam um monte de água aí no leite, para o leite render. Aí na hora que você botava para ferver E lá, ficava pouquinho. Então, hoje assim, hoje é até proibido vender esse leite assim de garrafinha, igual o pessoal vendia tudo. Mas de primeiro o pessoal botava muita água no leite. Muita água mesmo para render. Tirava 5 litros e fazia 10, 15 litros de leite. Porque não tinha como você. A olho nu não tem como você separar. Agora, essa mistura também ela pode ser sólida, não pode ser, Sara? Não pode ser, Sara. Se eu pegar, por exemplo, misturar sólida, farinha e leite. Já comeu leite com farinha? já. Leite em pó? Bom demais, né? Não. Leite Bom em pó demais. não, só Já comi demais leite em pó. leite. Essa mistura, leite em pó com farinha, tu acha que ela seria monofásica ou bifásica? Monofásica. Ó, leite em pó. Você pega no pó do leite e a farinha, bota num copo. Tu consegue ver o leite, Não, consegue ver o leite, consegue ver a não, farinha. é Consegue? bifásica. É Então. bifásica. Então Consigo. ela mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Heterogênea, perfeito. Se eu pegar, por exemplo, areia e cimento, vou construir minha casa, eu boto lá areia, cimento e cal. Antes de eu molhar ali, para misturar, que é melhor misturar ele seco. Ele vai me dar uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Heterogênea. E ele tem quantos componentes? 3. Três. Você consegue ver os três, não consegue? A olho nu? Isso. Aham. Ótimo. Então, quanto à mistura, Sara, parece que você entendeu tudo, né? Agora, essa mistura coloidal, tu entendeu ela? Entendi mais ou menos, professor. Porque a mistura coloidal, ela tem as duas características. Ela tem as duas características. Se eu pegar, por exemplo, se eu pegar essa água, aquela água e o sal, essa aqui, tá aqui do meu lado aqui, vou até botar ela aqui atrás. Do lado do copo aqui, ó, tá aqui. Se eu pegar essa mistura, por exemplo, água e sal, e eu levar ela lá no microscópio, tu acha que eu consigo ver o sal? Eu acho que sim. Para mim ver o sal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar a água evaporar, aí eu vejo o sal, que é o mesmo processo que a gente utiliza Ah, para é o mesmo processo que a gente utiliza para a gente retirar a refinaria lá, o sal da refinaria do mar é desse jeito. justo. A gente retira um pouco de água lá do mar, quantidade grande, deixa evaporar e fica o sal, e depois esse sal eles passam por todo o processo de tratamento, para refinar ele, para acrescentar o iodo, para evitar aquela doença chamada pápio bosta endêmica, é o mesmo processo. Então, essa quantidade de água aqui, ó, é, eu posso, se eu deixar ela evaporar, vai ficar um pouquinho de sal. Então, aí sim, eu consigo ver no laboratório. Agora, a mistura coloidal, se eu pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Nosso sangue. Quando a gente vai lá, eu tô ruim, o médico fala, não, coletar teu sangue para fazer um exame. Aí coleta aquela quantidade de sangue lá daquele tubo de ensaio lá. Ali, ele passa por esse processo aqui para analisar o nosso sangue. Então, ele vai para o microscópio, no microscópio ele vai ser observado. Aí vai dizer assim, a Sara tá com infecção tal, não sei o que, o número de plaqueta dela tá baixo. Então, o número ideal, vamos supor que é de 5.000 a 8.000, um exemplo. Aí você tá lá, por exemplo, 4.000 plaquetas. Como que ele descobriu isso? Ele pegou lá 1 ml de sangue e calculou lá, não. 1 ml ela tem que ter
50 plaquetas, um exemplo. Para ela estar normal. Ah, o dela tá 45. Ah, tá com algum problema. Então ele usa uma amostra do teu sangue para ver. Aí vai dizer, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias da Sara, diminuiu um pouco. Será que a Sara tá com anemia? Ou então, o sangue da Sara tem muito glóbulos brancos. Ou seja, glóbulos brancos são a célula de defesa do nosso corpo. Quando ele está com alguma infecção, essa célula de defesa ela começa a atacar o patógeno que está causando infecção, ou vírus, ou a bactéria, o que for, para tentar livrar nosso corpo. Então, quando tem grande quantidade de glóbulos brancos em nosso corpo, significa que não está normal. Por quê? Porque o organismo está mandando, vamos plaqueta, vamos glóbulos brancos, vamos, que são os mastócitos e eritrócitos, vamos. Ataca lá o vírus, por exemplo, ataca o corona lá, o Covid-19, ataca ele para ver se consegue matar ele. Aí quando tem esse excesso, é porque o nosso organismo está com alguma infecção. Então, não, é para ter, vamos supor, 10 glóbulos lá e 1 ml de sangue, mas lá da Sara está tendo 20. A Sara está com infecção. Aí o médico começa com esse exame, que é uma amostra coloidal, que até então, quando eu pego o sangue, ele é todo vermelhinho, tem como eu ver assim, ali tá as hemácias, ali tá as plaquetas, tem como eu ver. Tu vai aquele tubinho lá, tu vai ver um sangue, né? Bem vermelhinho, né? Agora, quando ele passa por esse processo de laboratório, ele consegue ver. Então, essa mistura a gente chama mistura coloidal. Ela, a olho nu, ela é uma mistura homogênea, mas quando você aprofunda, analisa ela com o microscópio, ela é uma mistura heterogênea. Então, é por isso que ela chama mistura coloidal. Ela apresenta duas características ao mesmo tempo. Acontece também, por exemplo, o leite. Tu vai lá e compra uma caixa de leite lá no supermercado, tal, leite integral, aí você bota lá no copo, ele é todo branquinho. Ótimo. Então, se eu fosse classificar, isso aqui é uma mistura homogênea, a olho nu. Quando eu levo para o laboratório para me analisar, aí sim, lá dentro do leite eu consigo ver gota de gordura, de proteína, consigo ver bastante líquido, porque o leite, 82% do leite é água. Então, até então ela apresentava uma mistura homogênea, a olho nu, quando analisado, passa uma mistura heterogênea. Ok? Ok. Aí, na próxima semana eu vou botar uma atividade para vocês sobre isso aí. Alguma dúvida, Sara? Tem mais algum aluno aí ou só a No Sara? momento, não, professor, sem dúvidas. Tem mais algum aluno aí ou só a Sara está participando? Se tiver mais algum aluno aí, tiver alguma dúvida também, estamos aqui para auxiliar vocês. Sara, quantas fases? Se apresentar uma única fase, é mono. Se apresentar duas, é Mono. bi. Se apresentar duas, é bi mais a palavra fase. Aí fica bifásica. Monofásica. Se apresentar três, é trifásica. Se apresentar mais que três, a gente chama poli, porque poli significa vários. São várias fases. Então você pode pegar uma mistura lá que pode ter 5 fases, não tem nenhum problema. Aí é uma mistura polifásica, ok? E aí você começa a memorizar, Ok, professor. você começa a memorizar essas palavras. Ó. Hétero significa diferente. Hétero, diferente. Homo, igual. Homogênea é igual. Ô, Leonice, bem-vinda. A aula está sendo gravada, depois vai ser disponibilizada, viu, Leonice? Tá bom. Boa noite. Boa noite. E hétero, mas hétero significa diferente. Então, quando você, por exemplo, vamos pegar uma palavra não muito comum no nosso dia a dia. Homossexual. O que é um homossexual? Peraí. Sabe, teu ponto de vista, o que é um homossexual? Deu um branco aqui, professor. Homo igual. Sexual é sexo. Ou seja, são pessoas que gostam do mesmo sexo. Ah, tá. Justo. Agora voltou. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Ó. Entendi. Lembra do prefixo homo? Homo com H, porque aquele homo sem O, ele é marca de sabão em pó, famosíssimo, né? Homo com O. Agora, o homo com H, o prefixo é igual. Então, toda vez que você vê essa palavra homo com H, significa igual. Então, pegar assim, ó, homo afetivo, homossexual. Aí o hétero com H significa diferente. Então, lá na química, nós vamos falar assim, essa cadeia tem um heteroátomo. O que é isso, heteroátomo?
Hétero é diferente, é um átomo diferente. Heterossexual. O que é um heterossexual? Hétero diferente, sexo diferente, ou seja, pessoas gostam do sexo oposto. O homem gosta da mulher, a mulher gosta do homem e vice-versa. Então começa a trazer essas palavras para o dia a dia, porque vai ser muito importante para a química. Nós vamos deparar muito com essas palavras. Heterogênea, homogênea, heteroátomo. E aí, quando você aprende o prefixo, fica mais fácil para você memorizar. Volto a dizer, homo com H e hétero com H. Porque sem H, aí é a marca do sabão em pó famosíssimo. Que vocês conhecem muito bem, né? Que é o sabão homo. Entendi, professor. Agora eu acho que eu entendi. Alguma dúvida aí? A Leonice chegou agora. Leonice, nós falamos sobre misturas, Leonice. Tá? Já está acabando a aula, porque falta 2 minutos. Mas nós falamos sobre misturas homogênea e heterogênea. Tá, Já ouviu falar nessas coisas, já ouvi falar, Leonice? sim. Só voltando rapidinho para você aqui, ó. Vou focar aqui, ó. Essa mistura aqui, desse copinho aqui, água e eu diluí sal. Quando eu diluí o sal, eu não consigo ver mais onde está o sal. Concorda comigo? Concordo. Aí você não consegue mais separar a água do sal. Você não consegue ver a água do sal, não consegue diferenciar. Então essa mistura aqui é uma mistura homogênea, você só consegue ver uma Peraí. fase. Não tem como você, por exemplo, a olho nu, você falar, o sal está em cima ou está embaixo, não tem como. Então é uma mistura homogênea e ela tem dois componentes, um componente é a água, o outro é o sal. E ainda falando, por que ela é monofásica? Mono, porque ela só tem uma fase. Fase é o que você consegue ver a olho nu. Você olha, você só consegue ver uma fase, que é essa água. Uhum. Essa outra mistura aqui, você consegue ver quantas partes diferentes dela, Leonice. O óleo e a água, né? A água e aqui embaixo tem aqui aroma. Hum. Consegue ver um negócio aí, não? Eu não tô sabendo o que é, não, mas eu tô vendo. Mas você consegue ver que é uma coisa diferente de água e do óleo, não é? Isso. Isso aqui é umas pedrinhas. Então, essa mistura aqui, ó, ela é uma mistura heterogênea. Hétero, porque você consegue ver mais de uma fase. Consegue ver o óleo, a água e as pedras. Sim. Ela tem 3 fases. Quando tem 3 fases, é chamada trifásica. Trifásica. Essa aqui só tinha uma fase, era monofásica. Essa aqui tem, ó, 1, 2, 3. Trifásica. Então, essa é uma mistura heterogênea, essa é uma mistura homogênea. É muito comum no nosso dia a dia. Aí, eu vou perguntar para finalizar aqui, para a Leonice e para a Sara. Por que vocês acham que o óleo fica sobre a água? Tá aí uma dúvida que eu também não faço ideia, professor. E aí, Leonice, por que tu acha que o óleo fica sobre a água? Porque ele é mais Também não leve? sei, não. Isso, Porque ele é traduzindo, mais leve, professor? isso, traduzindo é porque ele é mais leve mesmo. Mas na química a gente vai trabalhar que ele é menos denso. Mas é a mesma coisa de falar mais leve. A densidade dele é menor que a densidade da água. Se eu pegar 1 grama do Eu óleo e 1 imaginei que grama. fosse isso Ah, porque a pedra ela ficou no fundo e a gente sabe que a pedra é mais pesada que a água. A água ficou no meio porque é mais pesada que o óleo e depois o óleo. perfeito. Aí lá nós vamos aprender a fazer uns cálculos daqui a um dia de densidade. Aí vocês vão entender isso. Por que que o óleo fica em cima? Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um exemplo do nosso dia a dia aqui. Recentemente, um navio foi ancorado lá no Maranhão. Aquele navio que veio da Índia, que deu esse rolo danado aí com essa nova cepa. Aquele navio estava com 100 toneladas de minério. 100 toneladas é 100 mil quilos. Concorda? Muito pesado, né? Por que que não afunda na Sim. água do mar? Por que que não afunda na água do mar? Vocês já pararam para pensar o tanto que ele é pesado e não afunda? Só afunda se acontecer um acidente, perfurar o casco, fazer igual o Titanic, bater no iceberg e tal. Por que que ele não afunda? Já pararam para pensar? O peso daquele não afunda? Eu já, muitas vezes, professor, mas não imagino. Aliás, eu já ouvi falar, mas já faz tanto tempo que eu não me lembro muito bem o porquê. E aí, Sara, o que que tu acha que não afunda um navio pesado desse?
Pois é, professor, não sei. Aí vai, aí vai entrar lá o que nós estamos falando aqui um dia, uma outra assunto, que é densidade. O navio realmente ele é muito pesado, mas qual é a quantidade de água que está embaixo dele? Quantos metros cúbicos de água não tem embaixo dele? Então, mesmo ele com aquele peso todo, quando você coloca de distribuir o peso sobre aquela quantidade de água que está embaixo dele, faz com que ele se torne mais leve que a água, porque senão ele afundava. É o mesmo exemplo de, por exemplo, ovo. Tem gente que fala assim, não sei se esse ovo tá gordo, e pega e bota dentro d'água. Já fizeram esse teste? Para saber se o Eu ovo tá já. bom, se o ovo tá bom ou tá ruim. O ovo bom, boia ou afunda? Ele Afunda. afunda. Afunda, perfeito. Aí o outro, que já destruiu toda a gema, a clara, ele já tá menos denso, ele boia. Ele fica mais leve que a água. A questão da densidade. Mas esse é o assunto da próxima aula nossa. Ok? Essa aula vai estar gravada, vai estar sendo disponibilizada para vocês. Na semana que vem eu posto o exercício, vocês resolvam. Sobre aquele exercício passado, tem dúvida? Nós estamos já para ter encerrado nossa aula. Vou encerrar. Se tiver dúvidas, vocês mandam no meu PV. Eu já tô respondendo alguns que mandaram, já estou respondendo. Manda no meu PV. Eu estou para ajudar vocês. Pode deixar. Qualquer coisa, conta Professor, no PV. você tá no grupo? Tô lá. Bom fim lá, professor de Então química. vou lhe procurar lá. Beleza. Então tá Boa bom, gente. noite. Boa noite. Até a próxima. Se cuidem. Fiquem com Boa Deus. noite, professor. Até. Se Com cuidem. Deus também. Amém. Tchau. Bem, boa noite, meninas. A Boa sala agora das noite. meninas. Tudo bem com vocês? Boa Tudo noite. ótimo. Então, gente, como é que passaram de ontem para hoje, né? Porque ontem foi aula de biologia, tudo bem? Perfeitamente. Então, que maravilha, gente, que maravilha. Então, hoje, como eu falei para vocês, estou professora da disciplina de Sociologia, e hoje a nossa aula é continuação do tema, né? Nós já trabalhamos um pouquinho quais foram que momento ela surge nas revoluções francesa, americana. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre Oi? Você levantou a mãozinha? Professora, eu não estou conseguindo te ver. Não tá me vendo? Ui, como é que é isso? Não, tá tudo escuro. Aqui na minha tela tá tudo escuro. Não, para você também não? Também não estou vendo, professora. Oi, gente, a minha câmera tá aberta. O que foi que aconteceu? Não consigo ver, tá tudo preto. Gente, agora eu não entendi. Bom, já tem um tempo que tá assim. É mesmo? Oxi. Uhum. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, já sei. Apareceu agora? Ainda não. Não. Vixe, Maria, o que foi que Não. aconteceu aqui? Gustavo. Aí a gente chama menino para poder ajudar. Eu vou puxar a apresentação e vou ver como é que fica, né? Vamos ver se aparece, meninas. Se aparecer, tranquilo. Eu não aparecer, não é problema. Agora minha tela está escura, é confuso. Apareceu a apresentação? Gustavo? Ainda não. Gustavo? Gente do céu, o que eu fiz aqui? Oi. Minha tela ficou escura, não tá, elas não estão me vendo. Não sei o que aconteceu. Desliga a câmera. Tá ligada. Agora você pergunta se estão lá. Estão vendo, gente? Diz que minha tela está escura. Ainda não, professora. Ainda não. Ué, mas aqui não tá tá normal para mim. Sei. Ah, meu Deus, Aí. Gente. Bugou. Sua câmera não tá aparecendo. Ainda não. Ah, meu Deus, a minha câmera deu problema aqui. Tenta desligar e ligar de novo. Vixe. Ué, não entendi, não. É que eu tô vendo, Gente. só se desligar e ligar de novo. Gente, eu vou tentar... Sai, não, eu vou ter que sair da sala e tentar voltar. Não sei o que aconteceu. Me dá meu celular para poder entrar na sala, Gustavo. Seu pai tá com ele. Ai, gente, que situação. Eu nunca tive problema com essa entrada. Que coisa chata.
Eu achei que o motivo da tela escura, eu achei que é porque a câmera tivesse desligada. Já tem um bom Pois é, tempo que sumiu a sua. não, eu vou fechar. Melhorou, meninas? Apareceu? Agora sim, professora. Nossa, glória a Deus. Então, gente, eu não posso nem agora conversar muito, né? Vamos puxar a apresentação para a gente falar um pouquinho mais. Vamos dar continuidade à nossa, então, a nossa proposta, né, do conteúdo de sociologia, e vocês vão me dando aí o feedback. Apareceu para vocês a apresentação? Sim. Beleza. Então, gente, olha, surgimento da teoria, da sociologia e teorias sociológicas. A gente acrescenta esse processo das teorias, tá bem? Para me auxiliar, eu, ao contrário do professor, me arrisco mais por aqui, tá? Mas hoje, a gente não falou na aula passada sobre de onde surge essa palavra sociologia. A gente diz que ela é o estudo da sociedade, mas de onde veio esse termo, né? Ela é fusão de dois termos, societas, do termo latim que significa sociedade, né? E logos, do grego, que significa estudo. Portanto, gente, é a ciência que estuda aí a sociedade como um todo, como acontecem as formas de convivência dentro da sociedade. E aí, olhando para esse mapa, já dá para a gente assim, ter uma noção, porque nós moramos num país de dimensões continentais, né? A Amazônia é praticamente a metade do Brasil. E olha quanta diversidade de pessoas, de realidades, imagine os contextos que cada um vive. O que muitas vezes é certo para uma cultura, para outra já é questionável, né? Então, observem a diversidade de culturas que nós temos. Então, a sociologia ela vai se ocupar desse estudo, de saber como é que essa sociedade se organiza, né, dentro dessa convivência humana. Então, olha, ela tem essa função de estudar as relações sociais e a sua associação. Como é que como acontece essas associações, né? Então, olha, ela é uma disciplina que considera as interações que ocorrem na vida em sociedade. E para isso, ela vai então envolver o estudo dos grupos e dos fatos sociais, das divisões de classes e camadas ainda da mobilidade social e da interação entre pessoas e grupos que a constituem. Olha essa imagem, nós temos aqui os trabalhadores que sustentam uma menor quantidade de pessoas, que sustentam uma menor quantidade. Se a gente pensar nessa pirâmide, nós, digamos aí, os assalariados, né, nós somos a grande maioria para sustentar tudo isso. Então, a sociologia, ela se ocupa desse estudo e se pergunta onde estamos, cada um, em que posição estamos nessa organização, né? Então, vai dizer, olha, que em síntese, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade por meio da observação do comportamento humano. Como é que nós nos comportamos? Por exemplo, quando vocês falam, eu fiquei muito tempo parada e eu retornei para a escola agora, e aí algumas pessoas vão dizer, mas no meio de uma pandemia vocês vão aprender o quê? Como? E nós estamos criando métodos. Então, nós estamos olhando, a gente está se ocupando desse contexto nesse momento para a gente fazer o diferencial. E vocês são o diferencial por ter dito sim a esse novo momento. Então, olha, a sociologia é uma ciência social, e é bem onde nós estamos inseridos nesse contexto agora, né? Nós somos fruto desse processo, um monte de interrogação, nós somos aqui, olha, cada um com uma pergunta diferente, né? Mas em busca de uma resposta. Portanto, olha, as ciências sociais, ela empregam processos que é quantitativo e de observação. Então, por exemplo, agora nós estamos contabilizando tudo isso aqui, e observando e fazendo a diferença. Então, gente, não vamos desistir. Em cima disso aqui, olha, nós somos objetos de estudo. E lá na frente, nós vamos estudar esse contexto e vamos, talvez, analisar o que a gente vive até de forma um pouco diferente, né? Então, olha, o objetivo das ciências sociais, que é onde nós temos aí a sociologia, é ampliar o conhecimento do ser humano
em suas interações sociais, dentro do seu grupo, olha. Ela vai revelar como a sociedade é de fato, e não como ela deveria ser. Tipo assim, olha, eu, assim como vocês, eu não terminei a minha escola no primeiro momento. Eu não fui lá com 17 anos, terminei a escola, eu entrei na graduação de uma universidade, terminei com 21, fui para o mestrado, doutorado, não. Eu, nos 26 anos, estava terminando faculdade, né? Então, gente, eu sou aquilo que é a sociedade, eu sou, de fato, as dificuldades que me apresentaram no caminho. Eu fui driblando, eu fui vencendo todas elas para chegar onde eu estou hoje. Então, olha, a sociedade, eu deveria, por exemplo, me conformar, eu deveria ter me conformado e não ter estudado. Estou feliz que vocês voltaram, porque também não estão conformadas, né? E é isso que a sociologia vai trabalhar. Então, olha, e qual é o propósito da sociologia? Olha, o propósito dela é de contribuir para a melhor compreensão a respeito da sociedade, o que permite que medidas sejam tomadas para melhorar a vida daqueles que dela fazem parte. Por exemplo, propiciar um ensino de qualidade, ir atrás de vocês, a busca ativa que nós estamos fazendo agora, né? Isso é o propósito da própria sociologia, é estudar, é fazer com que vocês venham e sintam-se fazendo parte desse contexto, e vocês fazem parte, tá? Então, olha, a sociologia, ela é um estudo sistemático da sociedade que se iniciou lá na antiguidade. Olha o período, pessoal. O grego Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, lá em 384 a 322 antes de Cristo, é o famoso autor da política, né? Ele já vai dizer, ele já afirmava, né? Ele afirmou naquele período: o homem nasce para viver em sociedade. Então, ninguém nasceu uma ilha. Nós somos fruto do meio onde nós estamos inseridos. E é por isso que a gente tem que observar, se precisar mudar o núcleo, muda, mas entenda, você é importante, você faz parte desse grupo, é preciso que você busque estar nesse grupo, né? Mas agora, quem pensou essa sociologia, né? Na aula passada a gente já falou do pai da sociologia, que era Augusto Comte, né? Mas para ele, olha, existiam 3 estágios do desenvolvimento da humanidade. E aqui, quando a gente pensa em sociologia, ela não é uma ciência nova, né? Ela é antiga. E ela sempre se ocupando em estudar. E aí, em cada sociólogo, ele parte de um princípio. E aqui, olha, vamos começar de Augusto Comte. O que ele vai dizer? Ele vai falar sobre 3 estágios: o teológico mítico, o metafísico e o positivo. Lembra da escola positiva, que ele é o primeiro, é o professor da universidade primeiro a pensar no positivismo, né? Então, aqui, olha, quando ele fala em teológico mítico, ele vai falar: os fenômenos da natureza são explicados recorrendo-se a entidades sobrenaturais ou divindades. A fase superior desse estágio seria um monoteísmo, né? Deus criou o céu e a terra, né? Aquela coisa de você jogar tudo, explicar o fenômeno em si, né? Porque Deus quer, porque né, tinha que ser assim. Aí já o metafísico, olha, não se interpreta mais o mundo sensível em função de fatores exteriores a ele, né? Ele se coloca dentro do processo, mas apela-se para as forças ou conceitos humanos abstratos, como formas, ideias, potências, princípios. Aqui já é aquilo que nós vamos nos organizando aqui como sociedade, né? Depois o positivo, olha, o ser humano se limita a descrever os fenômenos e a estabelecer as relações constantes de semelhança e sucessão entre eles. Nós vamos ver aqui, gente, observar os fenômenos e estabelecer. Lá no teórico mítico, a gente associava, jogava aquilo para alguém, né? Olha, Deus quis, né? No metafísico, nós estamos lá, forma, ideia. E aqui no positivo, olha, nós vamos descrever, estabelecer relações constantes de semelhança e sucessão entre cada um desses processos. Então, olha, a sua proposta não foi apenas criar uma ciência de fenômenos sociais, mas de estabelecer uma base racional e científica de uma forma intelectual e moral da sociedade pela instauração do espírito positivo na organização das estruturas sociais e políticas.
Então, observe que aqui, gente, não é mais só citar, né? Nós temos uma preocupação aqui. Para Émile Durkheim, de 1858 a 1917, elevou a sociologia ao grau de ciência, mas não como aquela ciência da natureza, né? Ele vai dizer, olha, a sociologia deve estudar os fatos sociais que são o modo de pensar na sociedade, de sentir e agir dentro do grupo social. Como eu penso essa sociedade? Como é que eu consigo sentir, de repente, a dor de alguém? Como eu posso agir para ajudar alguém? Né? Então, aqui já é um grau de ciências, eu consigo quantificar, eu consigo estudar, eu consigo pensar como é que eu posso levantar dados sobre essas pessoas que estão ali, né? Então, olha, para isso, ele tinha 3 características básicas, que era a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. A primeira, o próprio nome já fala, né, generalidade, ele vai colocar no comunzão, né? O fato social é comum a todos, ou a, pelo menos a maioria de um grupo de pessoas. Por exemplo, né? A forma de habitação, aqui não, aqui todo mundo mora assim, casa simples, todo mundo é assim, né? A da comunicação, aqui ninguém tem celular, aqui ninguém tem internet, aqui ninguém, né? De sentidos, aqui todo mundo, olha, tem essa dor de barriga aí, a água não é a água não, é porque todo mundo tem isso mesmo desde o início, ó, faz tempo, né? Ou ainda moral, aqui é desse jeito, bebe o tempo todo, generaliza, todo mundo vira como se, alguém já passou por essa experiência, a gente já passar na rua, é desse jeito, é tudo igual, passa aqui, não é assim? A pessoa generaliza, alguém se machucou, todo mundo cai de moto, alguém já viu isso, gente? Alguém se acidenta de moto e todo mundo diz assim, todo mundo cai de moto. Mesmo que nunca tenha caído. Verdade. Desse jeito. A exterioridade, olha, o fato social existe, não dependendo da vontade do indivíduo. São as leis, por exemplo, que muitas vezes nem chegam até a gente, né? As regras sociais, os costumes que são impostos de maneira aí meio coercitiva, né? Aquela coisa, não pode mostrar o ombro, não pode mostrar o joelho, lembra disso, gente? Gente que tem regras assim, né? Não pode cortar o cabelo, não pode soltar o cabelo, tem que usar burca, observa muito aquela questão do exterior, né? E a coercitividade, ele vai dizer que os indivíduos se sentem pressionados a adotar comportamento estabelecido. É para todo mundo andar assim, então todo mundo vai andar assim, né? Tem que amarrar o cabelinho, vamos fazer o cocô no cabelo, né? As pessoas são obrigadas a viver conforme as regras da sociedade, independente da sua vontade ou escolha. A pessoa é obrigada, ela se sente ali naquele processo, é tipo Maria vai com as outras, todo mundo igualzinho, né? São obrigadas a conviver, a aceitar, é assim mesmo. Vamos fazer alguma coisa? Não posso. Aquela conformidade, né? E por fim, olha, aliás, tem mais um. Max Weber, que o primeiro era o pai, né? Que nós temos Max Weber, de 1864 também a 1920. Quem foi essa pessoa maravilhosa? Nasce nesse período. Foi um intelectual alemão, jurista, economista, considerado fundadores da sociologia. Essa pessoa aqui, olha, ele foi extremamente importante, porque ele é dele, né? Uma das principais explicações para o surgimento do capitalismo. É um dos principais teóricos da tão falada burocracia. Ai, meu Deus, como é burocrático, paga a taxa, vai no Detran para tirar a carteira de motorista, como é burocrático. Você compra lá um veículo, como é burocrático manter o veículo, paga imposto, né? Então, sobre o capitalismo, Weber vai dizer, ele defendia aí, olha, a ideia de que o protestantismo, principalmente o calvinismo, né, seria o responsável pela formação do capitalismo. Por quê? Porque dentro do protestantismo, ele vai dizer que o trabalho é graça de Deus. Então, as pessoas teriam que trabalhar, enquanto a Igreja Católica já pregava por outro lado, né? Aquela coisa de, é assim mesmo, tal. Então, aqueles, queriam o retorno financeiro, até para manter as instituições, né? Doação e tal. Então, as pessoas, eles pregavam mais a questão do trabalho, né? Então, olha, ele tinha 3 tipos de sociedade e de autoridade que ele distinguia dentro da realidade, né?
era aquela tradicional, a carismática e a burocrática. A tradicional é aquela que nós tínhamos lá antigamente, que era da tribo, do clã, né, da família, sociedade medieval, tinha o senhor feudal, tinha lá o pessoal que trabalhava para o senhor feudal, então aquilo ali era predominava características patriarcais, né, patrimonialistas, você tem que reportar a mim, tinha lá o clã, tinha também o chefe do clã, e todo mundo era os vassalos, aquela coisa, né, então a autoridade que preside é histórica, né, advinda muitas vezes de direito divino, é transmissível por herança ou dinastia, ao filho do rei vai governar a nação, né, aquela coisa igual a Europa, né, apesar que hoje é mais no papel, né, que nós temos um ministro que faz toda a parte política. Já na carismática, nós vamos ter os partidos políticos, grupos revolucionários, nações em revolução. Predominam aqui características místicas e arbitrárias e personalistas. A autoridade que preside é exercida pela influência pessoal ou pelo poder extraordinário exercido por uma pessoa, né? E aqui, olha, então, nós já estamos falando aqui de partidos, né? Grupos defendendo ideias, né? Já estamos aqui, eu sou contra, eu sou a favor, direita, esquerda, né? Já na sociedade burocrática, vai falar, olha, os estados modernos, as empresas, os exércitos, predominam as normas impessoais, há uma racionalidade de seleção entre meios e fins. Aí aqui, nessa sociedade burocrática, é onde nós estamos, quando você vai pagar suas contas, quando você vai organizar sua logística do dia, trabalhar, organizar suas coisas, né? Então, aqui, olha, bem de cima para baixo também, né? Já o pensamento de Karl Marx, de 1818 a 1883, que é um dos primeiros, né? Ele mudou radicalmente a história da política da humanidade. Inspirada aí nas suas ideias, metade da população do mundo empreendeu na Revolução Socialista, aquela coisa de todo mundo, né? Dividir, não ter aquela coisa de mão de obra e tal, né? Então, o trabalho para ele, olha, para ele, o trabalho é a categoria-chave do pensamento de Marx. A gente vai voltar nesses pensadores, por isso que eu estou assim, passando mais rápido, né? É através do trabalho que o homem se humaniza, ou seja, em razão com a natureza, extrai o necessário para comer, vestir, morar, e aqui nós somos prova disso, né? Todo mundo tem que trabalhar para poder ter o seu sustento, né? Mesmo que seja trabalhar na lavoura, você plantar uma horta, né? O homem é fruto do seu trabalho. Independente se ele vai vender essa mão de obra ou vai fazer na sua casa, é um trabalho, né? Então, a visão de Karl Marx era o seguinte, olha, o trabalho em geral é toda atividade que relaciona a humanidade à natureza, isto é, toda e qualquer atividade que primeiro pensamos e depois realizamos é um trabalho. Então, aqui, a gente, por exemplo, quando levanta, a gente tem uma logística do dia, né? Levantar, fazer o café, organizar a mesa, depois recolher, lavar roupa, o almoço. A gente está sempre pensando no trabalho do nosso dia a dia. Isso em casa. Quando você trabalha fora, eu tenho que levantar tantas horas, eu tenho tanto para chegar no trabalho, depois eu vou bater o ponto, eu vou organizar como é que vai ser. É tudo muito corrido, né? Então, nós estamos bem aqui, olha, o trabalho assalariado é uma atividade central para a perpetuação das relações sociais entre os capitalistas e trabalhadores, e, por consequência, da exploração, dominação do trabalhador pelo capitalista. Quem aqui, muitas vezes, não vai trabalhar um pouquinho doente? Se você fosse o patrão, você não iria? Sara e Leonice, me diga, quantas vezes a gente vai trabalhar e a gente assim, o corpo não quer ir porque você está cansado e... Já perdi as contas, professora, de quantas vezes. Eu sempre vou. Agora, dependendo de como eu estiver, eu não vou, não. Porque, gente, realmente, tem dias que a gente não consegue. Tem dia que a gente até tenta, mas não consegue. Mas a mão de obra, a gente vende a mão de obra, né? Então, a gente paga pelo aquilo que você produz, né? Então, é bem difícil, mas nós somos fruto desse meio, e eu acho que é o que casa mais aqui, né? Então, quando a gente compara os socialistas, olha, primeiro que os três que a gente estava falando era de Durkheim, Marx e Weber, né? A história, olha, Durkheim, ele era um evolucionista, né? Aquela questão da evolução, vamos modificar, né, tal. Marx, movida pela dinâmica entre as relações de produção e força produtiva.
nós vamos trabalhar, quando a gente pegar para trabalhar só eles, a gente vai entender o que Marx vai dizer, porque quando a questão do capitalismo, ele chega nas indústrias e tal, e nós começamos aí a fazer, ixi, nosso tempinho está acabando para a gravação, e depois a gente vai estar falando bem sobre eles, tá? Weber é multilinear, várias possibilidades de trajetórias. Depois, como é o indivíduo tratado para cada um deles? Olha, o indivíduo condicionado pela consciência coletiva, já para Marx, condicionado pelo pertencimento da classe social trabalhadora, no caso, né? E Weber são as ações sociais do indivíduo interagindo, dão uma dinâmica da vida social. Já na sociedade moderna, olha, passagem da solidariedade mecânica para a orgânica. Depois, a crítica e superação da produção capitalista, para Marx, e para Weber, olha, o avanço do processo da racionalização por todo o campo da vida social. Qual era o objeto de estudo? Os fatos sociais, os fatos que aconteciam na sociedade. Para Marx, os modos de produção e suas relações sociais. E Weber, estudar o sentido das ações sociais. Quais os objetivos, então, das ciências sociais, que é a sociologia, dentro desses contextos, né? Aqui é o mesmo modelo das ciências naturais, você estudar o padrão e aparecer, a quantificar, organizar, observar e aparecer como uma solução. E aqui, olha, já para Marx, é condicionada pela inserção da classe no papel histórico, e Weber, sempre parcial, embora a objetividade deva ser perseguida pelo método de compreensão. Então, gente, isso era o que nós tínhamos para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido que a sociologia ela vai estar ocupada principalmente em estudar o processo que nós estamos inseridos. Nós estamos aqui vivendo um período que é difícil, mas que nós vamos passar por ele. Observemos lá nas revoluções que dão origem à sociologia, à filosofia, já tivemos crises muito grandes, principalmente primeiro com a questão de conseguir comida para muita gente, moradia mais digna, depois a questão da saúde, né? Então, nós, desde o início, sempre foram muitas lutas, e agora não é diferente, nós estamos numa pandemia, numa luta para trabalhar, para não ficar doente, sobreviver, e como é que nós vamos conseguir isso? Trabalhando em conjunto, não dá para separar. Agora, por exemplo, vacina para todos nós, precisamos da vacina para que a gente volte para a escola. Não é só o professor, mas o aluno, é o da quitanda, é a merendeira, a faxineira, toda a população brasileira precisa ser imunizada. Então, esse aqui, gente, dentro da sociologia, todos nós vamos ser contemplados, cedo ou tarde, né? Então, muito obrigada por hoje, era o que eu tinha. Alguma dúvida, crianças? Minhas duas moças bonitas. No momento, sem dúvidas, professora. Tranquila até aqui, fui muito rápida, como é que foi? Como é que eu estou sendo avaliada aí? Meninas? Perfeito. Obrigada, gente, bondade de vocês. Tenham uma boa noite, Deus abençoe cada um, viu? E até a próxima. Igualmente, professora. Tchau, tchau. 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 Beijo para essa moça linda, Leonice. Um abraço para vocês. Um abraço. Deus. Tchau, tchau. Tenha uma boa noite. Tchau. Igual.